Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. E neste ano de 2025, nesta semana agora aqui, de agosto, essa primeira semana de agosto, hoje, dia 9 de agosto, estão abertas as matrículas, as vagas para a nova turma, a turma de 2025 do meu curso Iniciação ao Autoconhecimento. Gente, é um curso onde você, dá os primeiros passos neste caminho do autoconhecimento. O autoconhecimento que é de fundamental importância para você se entender melhor, para você resolver questões que por vezes estão te impedindo de que você fique bem com você. E quando essas questões que te impedem de você estar bem com você fica com baixa autoestima, com falta de amor próprio, por isso que você se anula, por isso que você se sujeita, por isso que por vezes você vive relações tóxicas, por isso que você não desenvolve o senso crítico, por isso que por vezes você segue a manada, fica tão dependente da opinião alheia, tem dificuldade de dizer não consegue reconhecer seu valor, portanto se torna uma pessoa insegura, possessiva, ciumenta. Nossa, quanta coisa, gente, vai desencadeando pela falta de autoconhecimento. Então, olha, esse ano 2025 provavelmente só teremos essa turma, porque já estamos em agosto. Então, provavelmente vai ser a única turma de 2025. Então, aproveite, se inscreva, se matricule nessa turma. E claro, né, gente? Lembrando que é um curso com 10 módulos, tem muito material e é um curso que custa menos de R$400. Então, assim, tem coisas que é um verdadeiro investimento e a gente tem as lives, onde a gente vai, então, tirar dúvidas, a gente vai bater papo, onde você vai escrever a sua dúvida antes da live, não é na hora da live que eu vou colocando lá, tem um pouco espaço, não tenho como me expressar direito. Não, você vai participar do grupo das alunas, é um grupo reduzido, é um grupo aí com 50, 60 alunos, então você tem como eu atender a sua pergunta e responder. Sabe? Não vai ficar uma pergunta jogada lá, porque tem muita pergunta. Isso não acontece. Isso eu tô te garantindo, não acontece, justamente porque a turma é pequena. Então, venha se conhecer melhor, né? Venha para essa turma da Iniciação ao Autoconhecimento que acontece agora, então estão abertas as inscrições. É só você clicar aqui, né, no link que está aparecendo na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário, no comentário fixado aí, deve ter também o link, tá bom? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, desculpe, mas o e-mail ficou longo. Peço a gentileza de não me identificar. Nunca é identificado, meu anjo. E quanto a e-mail longo, tem gente que ama e-mail longo, então tá tudo bem. Por mais de 6 anos me relacionei com uma pessoa que nunca quis me assumir. Então, tá aqui, ó. Olha que a falta do autoconhecimento faz. Por quê? Por causa de baixa autoestima, certo? A baixa autoestima faz com que eu permaneça ali, com que eu me sujeite. Então, embora seja uma situação que eu quero ser assumida, mas eu não tenho consciência do meu valor, eu tenho baixa autoestima. André, antes de tudo, preciso te dizer que alguns meses antes de conhecê-lo, eu passei por um problema de saúde sério. Tive úlceras e perdi parte de meu estômago e intestino. Estava com 110 quilos e após a cirurgia fiquei com 60 quilos e tenho 1,70 de altura. Sempre frequentei a casa da família dele, pais e irmãs. Também tinha contato com sua filha e com seus amigos mais próximos. E sim, ele nunca me assumiu. Sempre que alguém perguntava se éramos namorados, ele dizia, somos apenas amigos. E eu, apesar de ter essa convivência com os familiares e amigos dele, ele foi apenas 2 vezes na minha casa, pois segundo ele, era porque eu morava com meus pais, se eu morasse sozinha seria diferente. Ele tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes, mas só tem contato com apenas uma. Temos a mesma idade, 37 anos. Fazia um bom tempo que eu não me relacionava com alguém quando o conheci.
e por causa da mudança radical de peso que tive, eu não conseguia mais me reconhecer no espelho e estava depressiva. Ele, no início, sempre me tratou super bem, enviando mensagens todos os dias e ligando sempre. Mas depois de um tempo, mais ou menos um ano, ele começou a mentir e a ficar sumido vários dias. E quando eu perguntava, ele dizia que não estava bem. Ele se autodiagnosticou com bipolaridade e depressão, mas nunca quis ajuda e nem procurava ajuda. Ou que estava com a filha ou com a família. Eu dizia para ele que, como já conhecia eles, não via problema de acompanhá-lo, mas ele dizia que eu estava me metendo demais na vida dele. Ah, olha isso, gente. Você já imaginou? Você ter um namorado, entre aspas, que fala que você está se metendo demais na vida dele? A irmã dele me avisou que ele não era uma boa pessoa para nenhuma das mulheres com quem ele se relacionava, mas nunca me contava nada para justificar isso. Nossa, ó, a irmã está dizendo, hein? A irmã, nós não estamos falando de uma inimiga, nós não estamos... Não que irmãs não possam ser inimigas, mas se ele vive com a irmã, né, tá com a irmã, tá não sei o quê, então a própria irmã tá te dando o alerta. Um amigo dele um dia me chamou e me disse: fulano é meu amigo há anos, mas você é boa demais para ele e não merece o que ele te faz. Sabe aquela história de que Deus manda os anjos? Mas aí a gente não dá ouvido, né, aos anjos. E me mostrou diversas fotos dele com outras mulheres, inclusive em momentos íntimos. Sim, tem homens escrotos como ele que compartilham fotos das mulheres que eles pegam. Fiquei furiosa com isso, brigamos muito e ele apenas me disse: nunca tivemos nada sério, tá brava por quê? Não, olha, não. Ah, minha querida, aí também, né? As pessoas estão lá, né? Os anjos estão aparecendo, o próprio demônio está se mostrando como demônio, né? Os anjos estão apontando, ó, demônio, hein? Aí o próprio demônio mostra a carona feia lá, sai o chifre, né? Sai até fogo. E você continua com o demônio. Isso me magoou muito, que apenas me calei e fui embora. Depois de um mês, ele reapareceu e me pediu desculpas, fizemos uma viagem e ele me pediu em namoro. Fiquei muito feliz, acreditei nele, pois ele era extremamente carinhoso e atencioso comigo. Mas isso não durou muito tempo. Um dia uma mulher apareceu no meu trabalho dizendo que era a noiva dele. Ela fez um escândalo e terminou com ele por telefone. Liguei para ele e ele me disse que tudo era verdade, mas que ele gostava muito de mim e que ele queria que eu fosse a amiga próxima, ou seja, amante dele, pois eu não era mulher para casar e sim para passar bons momentos. Não. Gente, eu tô lendo esse e-mail pela primeira vez agora aqui com vocês, eu não leio antes. Os e-mails desses últimos tempos eu não tô tendo tempo de ler antes de trazer eles para cá. Então assim, eu tô impactado, como você deve estar. Bom, se eu que atendo tantos casos estou impactado, eu imagino você aí, minha querida. Tá tudo bem aí? Não desmaiou ainda? Tá caindo a pressão? Corre bem, corre, bota a sal debaixo da língua. Pois eu não era uma mulher para casar, e sim para passar bons momentos. Enfim, acabei sendo demitida depois dessa situação. Mais uma vez se passaram alguns meses e ele voltou, e eu ainda muito abalada, insegura, depressiva e com baixa autoestima, acabei ficando com uma grande dependência emocional. Foram diversas idas e vindas, muitas brigas por causa das traições dele durante anos. Era uma grande oscilação entre dias bons e ruins. Eram dias em que ele me mimava e elogiava, com dias em que ele me destratava e fazia insinuações e acusações de que eu era extremamente ciumenta e doente da cabeça. Mas era ele ficar doente, ele me chamava. Por várias vezes ele ficava bêbado e eu tinha que ir buscar ele nos bares. Muitas vezes tinha que pagar a conta dele ainda. Ai, pelo amor de Deus, vai. Ai, pelo amor de Deus, bem. Aí também já tá assinando o papel de trouxa, né? Ah, não, gente. E sabe por que você faz? Porque você acredita que fazendo tudo isso, ele vai reconhecer a pessoa boa que você é e vai ficar com você. Já cheguei a pagar advogado para ele por causa da pensão dos filhos. Por mais de uma vez ele bateu meu carro e disse que como o carro era meu e ele não tinha nem carro e nem moto, a obrigação de arrumar era só minha. Sempre tive bons empregos, mas ele sempre dava um jeito de me prejudicar.
pois para ele eu não merecia esses empregos. Ah não, gente, aqui tá passando... Ah não, gente, aqui tá passando de todos os limites aceitáveis. Era ele quem merecia um bom emprego porque ele era homem, mas ele mal terminou o ensino médio. Ele me agrediu fisicamente algumas vezes, mas a dependência emocional estava tão gigante e presente na minha vida que eu não conseguia sair e me separar. Nisso eu acabei engordando, fiquei com sobrepeso, pesava 80 quilos, mas como sou alta não aparentava obesidade. No último ano que estávamos juntos, ele me disse isso por mensagem. Resumi, mas teve coisa bem pior. Gosto de você, gosto de estar com você, mas você não é uma pessoa ideal para eu casar ou ter um relacionamento sério. Para falar a verdade, fico bem sozinho, levando minha vida de solteiro. Você seria uma excelente amante e amiga para mim. Mas você engordou, está com obesidade mórbida até. Você sabe que eu tenho nojo de gente gorda. Então, boa sorte para você em encontrar alguém que goste de gente gorda igual a você. Se você emagrecer algum dia, quem sabe podemos voltar a conversar. Porque, apesar de você ser doente da cabeça, você é bonita, magra e eu gosto de você. Eu vou te bloquear, tá bom? Porque estou namorando e vou apresentar ela para a minha família. E foi assim, André, que eu fui parar no fundo do poço, choro todos os dias, vivo à base de remédios e bebida alcoólica. Me odeio, eu não consigo emagrecer, me ajude. Querida, presta atenção. Por que você não está fazendo terapia? Porque o seu caso é terapia, anjo. O seu caso não tem eu ajudar, não. O seu caso é terapia. E a terapia é para ontem. É para ontem. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a terapia. Bom, tem. No seu caso, tem. Paga até as coisas pro cara, pro conta de bar, tem emprego. Você tem que investir em você, anjo. Agora, se você que está me assistindo não tem dinheiro para fazer terapia, você tem que procurar. A ajuda tem que procurar, gente. Tem que ir no CAPS, certo? Ah, psicólogo do CAPS é tudo ruim, não sei o quê. Cara, entre nada e um psicólogo ruim, vá no psicólogo ruim. Porque, olha, eu vou te dizer, entre isso aqui e um psicólogo ruim, sabe, por pior que seja o psicólogo, cara, não tem como ser pior que isso aqui. Então, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem casos que assim, ó, emocionalmente, sabe como eu vejo a pessoa? É como se a pessoa tivesse com uma doença gravíssima, fisicamente falando, e não vai procurar ajuda. Aliás, tem gente assim, né? Não tem? Você já viu aqueles casos da pessoa, o que era uma inflamaçãozinha na unha, que podia ter sido cuidado com uma pomadinha, e a pessoa não vai, não cuida, chega com o pé desse tamanho e quase tem que amputar? Por quê? Não busca ajuda. Mesmo uma coisa física, o pé poderia estar latejando, vai tentando resolver, vai jogando chá, amassa a folha, vai jogando lá, vai piorando o negócio. Não tem gente que é assim? Então, tem gente, se fisicamente, que eu tô vendo, o negócio tá feio, tá me doendo, tá latejando, se fisicamente tem gente que faz isso, você imagine emocionalmente que a pessoa por vezes não tá, a pessoa, ela não sente o negócio, ela não vê, ou ela acha que tá normal, só começa a achar que tá normal, tá vendo? Por que eu acho que a coisa agora, eu tô no fundo do poço? Sabe por quê? Porque ele não tá mais comigo. Olha o quão problemático é isso, gente. Eu só acho que eu cheguei no fundo do poço porque ele não tá mais comigo. Um homem fazendo tudo o que tá fazendo. Então, é como o cara que tá olhando pro pé, mas vai continuando ali, vai deixando. Então, tudo que ele tava fazendo são sinais que não tem como eu não ver, mas eu vou deixando. E aí eu só acho que eu cheguei no fundo do poço, não porque ele tá fazendo tudo o que tá fazendo e eu continuo com ele, mas porque ele não tá mais comigo. Então, só por isso que eu acho que eu cheguei no fundo do poço. Precisa de ajuda. Profissional. Não é conversando com a amiga que vai sair disso aqui. Não é lendo livro, vendo vídeo. É com ajuda. É com o profissional fazendo terapia. Porque, meu anjo, chegou num estado crônico, sabe? É um estado crônico de baixa autoestima, de falta de amor próprio, de anulação. É crônico. Por isso que eu preciso de um profissional para me auxiliar. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu,
dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.